Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área, com notícias do nosso Flamengo para vocês. Galera, hoje o vídeo está imperdível, a gente tem muita notícia coletiva do Flamengo, convocação da seleção, atualização de desfalques e até movimentações no mercado da bola que podem envolver o nosso time. Bom, então não saia daí, fica até o final, que eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu entre hoje e amanhã de ontem e as principais notícias do nosso Flamengo, sem enrolação. Antes de tudo, queria pedir a vocês, se inscrevam nesse canal, acionem o sino das notificações, também deixem o seu comentário nesse vídeo. São essas ações feitas por vocês que me ajudam, são ações de graça, não custa nada, e vocês vão estar ajudando o canal a crescer. Desde já agradeço a todos vocês que têm participado, têm aparecido aqui e me ajudado demais. Sou muito grato, viu, galera? Então vamos à notícia do Flamengo. Bom, hoje às 10 da manhã vai ter uma coletiva do Flamengo. Não sabemos ainda quem vai ser o jogador que vai falar, ou se vai ser de fato jogador, algum outro profissional do clube. E a expectativa é de atualizações sobre lesionados e planejamento para os próximos jogos que virão, tá? E aí, às 1h30 da tarde, nós teremos a convocação da seleção brasileira para os amistosos que serão realizados em Londres, né? E aí, a gente tem expectativas porque a gente já espera que alguns nomes do nosso elenco sejam convocados. E aí vai ter a convocação das outras seleções, né? Nós temos jogadores do Uruguai, nós temos jogadores da seleção colombiana, nós temos jogadores da seleção chilena e jogadores da seleção brasileira. Alguns dos nossos jogadores convocáveis se encontram lesionados. Então, esses que estão lesionados possivelmente devem permanecer, mas a gente ainda corre o risco de perder outros. E aí vai culminar que a gente vai ter uma partida contra o Sport, que muito provavelmente esses atletas que não estiverem à disposição não vão conseguir reforçar o elenco rubro-negro, tá? Isso pode mexer diretamente com o time. Isso muito me preocupa, galera, porque, primeiro, a gente está com o departamento médico agora, ele deu uma enchida. Então, se a gente perder mais jogadores ainda para a seleção, para os jogos que virão, fica muito complicado a gente somar pontos, não que o elenco não seja qualificado, mas a depender da circunstância do jogo e também do momento do outro time, dificulta um pouco. Então, preocupa um pouco a gente. E aí vamos falar de lesões e alerta no departamento médico do nosso Mengão. O clima é de preocupação, galera, porque nós temos aí, ó, o Jorginho vai ficar afastado por pelo menos 15 dias. Jorge Carrascal, que teve um edema ósseo na costela por pelo menos 10 dias, o que significa que o Carrascal deve perder cerca de mais 3 jogos aí com o Flamengo. E além disso, a gente tem o Cebolinha, que está tentando retornar, né? Está fazendo trabalhos em campo já. Ortiz, o Léo Ortiz, que já vem atuando com sacrifício há um bom tempo, né? O jogador tem jogado com dores no tornozelo, deve ser preservado por agora. A gente vai chegar lá, vou falar um pouco mais sobre isso. E aí o Pedro, né, que está se recuperando da fratura sofrida na una, que é no antebraço aqui, e só deve estar à disposição do Flamengo ali em vias do jogo decisivo da Libertadores, o que também nos preocupa, porque perder o nosso goleador, o nosso 9, e ele voltar sem estar treinando, sem ritmo, é muito ruim. Mas vamos vendo aí, né, o que a gente vai fazendo, o que o Felipe Luiz vai encontrar de soluções, possibilidades aí para o time poder jogar. E aí é uma sequência muito pesada, né? O Felipe vai precisar equilibrar e preservar quem precisar ser preservado. E cada jogo pesa, porque Flamengo e Palmeiras lideram o campeonato centímetro a centímetro, né? Os clubes têm disputado. O Flamengo joga um jogo, assume a liderança. O Palmeiras vence, toma a liderança. Então, tá muito apertado. A gente precisa conseguir somar pontos. É importantíssimo que a gente some esses pontos nesses jogos que virão agora, principalmente esse contra o São Paulo, tá? Esse jogo contra o São Paulo, partida importantíssima. A gente já não vai ter contingente, porque o São Paulo vai limar a nossa torcida, né? Vai vender apenas 400 ingressos, o que é um absurdo, mas a gente precisa que o time vença essa partida. E aí a gente tem uma informação de que o Felipe Luiz tem planos para o zagueiro João Vitor. E o que são esses planos, Lucas? Bom,
Felipe Luiz deixou claro internamente que quer dar sequência ao zagueiro João Vitor, que tem agradado o time pela sua segurança, leitura de jogo. E o que ocorre? Com o Léo Ortiz não podendo jogar nesse momento, sendo preservado, para que ele não tenha uma lesão maior, em alguns momentos também o Danilo não consegue ter toda a sequência de jogos. É importante que o Felipe Luiz tenha alternativas à altura no time. E aí o João Vitor, que entrou na última partida, foi muito elogiado pela segurança, pela forma de jogar tranquila. É uma escolha do Felipe Luiz, está apostando na continuidade e adaptação rápida desses jovens, principalmente nesse momento do nosso elenco com tantas baixas no time, né, galera? E aí a gente tem o Pedro com um número importante no Flamengo. Ele está apenas a 9 gols de ultrapassar o Gabriel, né, o Gabigol, na lista dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Uma marca gigantesca e mostra tanto que o Pedro tem sido decisivo nas últimas temporadas. Mesmo jogando ali com várias limitações físicas, né, algumas vezes teve uma lesão muito séria e voltou muito bem, ele segue sendo ali o melhor do ataque rubro-negro, ele junto com a Arrascaeta. E essa briga por espaço no topo da artilharia é um capítulo que a gente vai acompanhar de perto. Muito breve, o Pedro deve estar aí se sagrando vencedor dessa competição que o Gabriel ainda lidera aí no Flamengo. O Gabriel que fez muita história, mas o Pedro está aí também criando a sua própria história. E aí a gente chega num ponto que eu queria falar com vocês, galera. Muito tem sido dito pela mídia de que o Flamengo estaria monitorando a situação do atacante Richarlison Pombo. Bom, essas informações não procedem, tá? O Flamengo até no passado tentou sim entrar em negociações com o Richarlison, mas o próprio atleta recusou para ele naquele momento, não era viável, não fazia parte do projeto de vida que ele esperava para si mesmo. E aí o Richarlison tem propostas do mundo árabe, propostas de outros clubes europeus, e ele não deve permanecer no Tottenham, pois não é mais opção no Spurs, né? E aí o jogador não está sendo monitorado pelo Flamengo, a diretoria tem buscado outros nomes, tá? E ele também não é a intenção dele vir agora. Então acho que não é bacana essas fake news aí que a galera dissemina às vezes, mas estou trazendo aqui para que vocês estejam cientes, beleza? Por mim, se dependesse de mim, tá? Já que o Flamengo arrecadou muito dinheiro, tem muito dinheiro e pode fazer um investimento, eu iria de Tati Castellanos. O Flamengo tentou ele nessa janela, mas não era possível porque o time em que ele joga, na Itália, tinha sofrido um transfer ban, e aí eles não poderiam negociar o jogador porque não poderiam contratar outro. Mas esse transfer ban acabou e o Flamengo pode contar com o jogador. Aquela época, os valores eram em torno de 30 milhões de euros. Aí você fala, Lucas, mas é um valor absurdo. Sim, hoje no futebol, se a gente parar para pensar, nenhum dos atletas que são contratados valem o valor que é pago. Mas é porque a valorização e o mercado inflacionado são dessa maneira. Mas o Tati Castellanos é um jogador excepcional, muito bom e que agregaria demais no ataque. Características diferentes do Pedro, Felipe Luiz poderia fazer várias adaptações no estilo de jogo, na maneira do clube se portar. Então seria muito bom ter um atacante desse calibre, é um atacante muito bom. Se você puder, depois dá um clique aí, dá uma visita no YouTube, nos lances desse jogador, você vai ver que é um jogador diferenciado, beleza? E aí a gente teve uma entrevista, né, do técnico do Racing, Gustavo Costas, onde ele pediu perdão à torcida argentina e também aos torcedores do Flamengo. Ele afirmou o seguinte, que as suas provocações foram apenas para motivar o seu time, e completou: hoje, o Flamengo está acima dos clubes da América do Sul. Lutar contra o maior clube do continente é muito difícil. Ele ainda pediu fair play na Libertadores, reconhecendo que o poderio financeiro dos clubes brasileiros está muito acima dos outros clubes, fazendo com que a competição não seja equilibrada. Isso mostra que a gente é visto lá fora também como um dos maiores clubes, mas que a questão do fair play, por termos uma moeda forte, não é culpa nossa. Os clubes argentinos, os demais clubes deveriam se organizar, tentar captar recursos, ter uma torcida muito apaixonada, deveriam usar isso a seu favor.
A culpa não é do Flamengo, Palmeiras ou qualquer outro clube aqui do Brasil de ter condições financeiras melhores, tá? E aí ele falou também que o que ele disse, as falas dele não foram para prejudicar ou causar qualquer tipo de fomentação de violência, foi apenas para tentar a classificação, tentar mobilizar a sua equipe, tentar fazer com que o seu time ficasse motivado para essa partida. Resumindo, nação, semana com grandes desafios, lesões, observação de mercado e também convocação. Então, lembrando, 10 horas da manhã, Flamengo faz uma coletiva e às 13h30 tem a convocação da seleção brasileira. Então já se inscreva no canal Expresso Rubro Negro, deixa o seu like, comenta aqui qual jogador você acha que o Flamengo deveria buscar no mercado, se vocês concordam que o Tati Castellanos deveria ser uma opção. Compartilhe esse vídeo com os flamenguistas que vocês conhecerem, para eles virem aqui conhecer mais do nosso trabalho, beleza? Tamo junto, até a próxima e não esqueçam, aqui é Mengão. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Valeu.